Então, oremos para iniciar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pelo sábado, podemos estar aqui reunidos para falarmos contigo e estudarmos tua palavra. Senhor, pedimos a tua presença, a presença do teu Santo Espírito agora nos conduzir a compreender qual a tua vontade no livro que o Senhor deixou para estudarmos, o livro do Apocalipse. Seja o nosso professor, o nosso guia, pedimos o teu Espírito e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos entrando agora no estudo de Apocalipse capítulo 2. Na semana retrasada nós estudamos Apocalipse capítulo 1. Semana passada eu não estava muito bem de saúde, mas essa semana, graças a Deus, estou bem melhor. E então, Apocalipse capítulo 2 iniciam as 7 igrejas. O Apocalipse 2, na verdade, vai falar a respeito das 4 primeiras igrejas. E pode falar aí quem. Acho que alguém levantou a mão. Só coisa levantou sem querer. Mas se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, antes de iniciarmos, Apocalipse capítulo 2, você pode fazer, fica à vontade. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 2, não tem mistério. Na verdade tem mistério, né? Mas o mistério está revelado. Como no último verso que nós estudamos, Apocalipse 1, verso 20, o mistério das 7 estrelas. Então tem, o livro Apocalipse ele contém mistérios, mas tem a explicação. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas, que é um mistério, ele vai explicar. Ó, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, os símbolos ali do santuário, os castiçais, eles são as 7 igrejas. Então, o candelabro, né, que tinha no santuário com 7 lâmpadas, na verdade é uma representação das 7 igrejas. Desde lá, né, um símbolo que agora entrou na parte, no seu cumprimento. O Antigo Testamento eram símbolos que apontavam para uma realidade superior, celestial. Quando Jesus entra no santuário celestial, então, existem o cumprimento, né, daqueles símbolos. Só que esse cumprimento, na verdade, também indica uma realidade ainda maior. E é o que ele coloca, assim, então, esses 3 níveis, né? E nesse comprimento maior, cada um dessas lâmpadas, desses castiçais, representa uma das 7 igrejas. Então, as 7 igrejas. E as 7 estrelas. Então, aqui, esse texto, ele nos tira o mistério. O que é estrela em profecia? Ele nos revela o mistério, nos esclarece. E estrela significa anjo. Tanto que aquelas 7 estrelas específicas na mão de Jesus, elas simbolizam os 7 anjos, né? Os anjos das 7 igrejas. Então está aqui o esclarecimento já de alguns dos mistérios. Então, outros locais do Apocalipse, quando aparecer estrelas, nós já temos a chave para revelar o mistério. Estrela, anjo. Agora vamos lá, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Nós vamos começando. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Então, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, aquele que tem o controle, né, sobre os anjos, está sobre sua mão. Estão sobre sua mão, né? E que está andando no meio dos castiçais, que nós vimos ali em Apocalipse 1, os versos 10, 11 em diante, ali até o verso 18. Quem é este? No verso 18, Apocalipse 1 diz, né? Eis, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus. Então, Jesus é quem está falando aqui, no Apocalipse 2, está se dirigindo aos anjos, aos mensageiros. Então, a mensagem do céu chega a nós por meio de mensageiros celestiais e nós, por sua vez, nos tornamos mensageiros para os nossos irmãos. Então, também nós podemos ser anjos no sentido secundário. Verso 2.
Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E o verso 13: E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então esse é o elogio. Jesus sempre busca as qualidades e elogiar as qualidades, as virtudes da igreja. Então, é uma igreja que trabalhava, essa igreja, né, de Éfeso, tinha paciência, que não pode sofrer os maus, ou seja, não concorda com o erro, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. Então, não acredita em tudo que escuta, vai conferir se é, põe à prova para saber o que está guiando. Boa noite, boa noite, Luiz. Desculpa. Feliz sábado aí também. Seja bem-vindo. Estamos no Apocalipse 2, o verso 2 aqui. E tu os achaste mentirosos. Então, no caso aqui, a igreja de Éfeso viu muitos que se diziam apóstolos e não eram mentirosos. Vejam só. Dizer que é apóstolo e não ser, na verdade, então é um apóstata. É um apóstata. Um apóstata é alguém falso. Vamos abrir nossas Bíblias agora aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E antes de Hebreus, antes de Timóteo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O verso 3 e o verso 7. Esse é um verso que nós já estudamos quando vimos sobre Daniel, capítulo 7, especialmente Daniel, capítulo 7, que fala a respeito do chifre pequeno. É o mesmo poder aqui. E vejam a característica aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2, 3. Alguém achou aí? Quiser ler? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3. Primeiro aí, sim. Yasmin, pode, ou Sônia, né? Pode ler. Qual verso? Verso 3. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Muito obrigado. Então, vejam só. Está descrevendo a volta de Jesus, né? A terra, poder e grande glória, não viria antes que se manifestasse a apostasia. Então, alguém que se dizia cristão, mas na verdade se desvia. Então, essa apostasia viria como? Se manifesta o homem do pecado. Então, essa apostasia viria por meio do homem do pecado, e o outro título para esse homem do pecado é o quê? Homem da iniquidade também. O filho da perdição. Filho da perdição, segundo João. Pedi para a Odete, se puder abrir para nós lá. João, capítulo 17. Num dos últimos discursos de Jesus, na verdade, numa das últimas orações que ele fez, junto com todos os discípulos, exceto um, que ele vai mencionar aqui no verso 12. João 17, 12. Jesus, então, diz algo. Pode ler aí. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Isso. Muito obrigado. Então, é interessante aqui, ó. Jesus, no capítulo 13, que foi na mesma noite, houve a Santa Ceia. João, capítulo 13, teve a Santa Ceia, o lava-pés primeiro, a Santa Ceia depois, a instituição da Santa Ceia. E Jesus, ele disse, nós vamos quiserem abrir lá em João 13, o verso 18.
não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Tinha dois que estavam comendo bem do lado de Jesus. João era um e Judas era outro. E aí ele, verso 19, João 13, 19. Desde agora vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Para que os discípulos acreditassem que Jesus é Deus, é o eu sou de Êxodo capítulo 3, que é Jeová. Jesus é Jeová que se manifestou em carne. Ele disse algo, manifestou, revelou um mistério que estava oculto no coração de Judas e os outros discípulos não percebiam. A apostasia no coração de Judas, a traição. E aí, em vários momentos, né, Jesus já dava indícios, dizendo, olha, tentando alcançar o coração de Judas, mas Judas se fechando cada vez mais no egoísmo, na avareza, né, no amor ao ganho, ao lucro de forma indevida, porque ele era ladrão. Aqui descreve, né, João 13, que ele tinha a bolsa e ele tirava o dinheiro dali e pegava. Ele era o tesoureiro dos discípulos, dos apóstolos, né? Na verdade, não é em João 13, aqui é em outro capítulo que ele fala, no João 12. Em João 12 que ele dá esse detalhe. Mas aqui, voltando, então, verso 21. E tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. E verso 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Então, será que sou eu? Como é que será? Alguém vai trair Jesus? Alguém de nós? Não pode. Estavam duvidando ali. E olha o verso 26. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ou seja, estava bem próximo a Jesus. A mesa daquela época ela era no chão. Então não era bem uma mesa, né? Mas era colocada assim, um local no chão. E eles ficavam deitados, apoiados sobre o braço esquerdo. Então meio que de lado, assim, né? Os pés para fora e todos ao redor daquele espaço central que ficava a comida, né? E aí, então, por isso, Judas estava do lado esquerdo e João estava também ali perto e se reclinava, se chegava próximo de Jesus e a sua cabeça chegava no peito de Jesus, na região ali, ó, por isso ao seu seio, né, bem próximo a Jesus. E aí o verso 24. Então Simão Pedro fez sinal a este para que ele perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Então Pedro, ó, pergunta para ele ali, ó. Ele fez um sinal assim daí. E verso 25. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? E o verso 26. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. É interessante. Aí depois, né, continua dizendo. Judas, né, no livro Desejado de Todas as Nações, descreve um pouco melhor essa cena. Devido a essa situação que ficou, quem que é? Será que é? E daí algum outro evangelho descreve que cada um começou a perguntar, será que sou eu? Sou eu, Senhor? Sou eu? E aí foram perguntando, até que ninguém... Teve um que não perguntou, foi Judas, né? E daí todos começaram a olhar para Judas e nesse meio, Pedro pergunta para João, e aí João pergunta ali para Jesus, e aí Jesus, quem eu der o bocado molhado, dá para Judas, Judas pega ele, nem percebe que foi a pergunta, nem escuta, né, a pergunta que foi feita ali por João, e ele estava ali, de repente, todos olhando para ele, porque ele foi o único que não perguntou, daí ele, será que sou eu, Senhor? Daí Jesus disse, tu dizes. Então Jesus colocou assim a verdade, claro, ele percebeu, mas os outros não perceberam ainda, ficaram meio... Daí ó, vem as palavras que Jesus disse. Isso está nos outros evangelhos e não em João, esses detalhes ali comentei. E agora vem João 13, verso 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Então Jesus disse, tu dizes, né? O que fazes, faze-o depressa. E aí Judas se levanta e sai. E olha só o que os outros discípulos pensaram, verso 29. 28 e 29. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, então ele era a bolsa do dinheiro, no caso, tinha controle da conta bancária da época, né? Tinha ali era o administrador das finanças, né? O tesoureiro. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo.
e era já noite. Mesmo Jesus dando todos os sinais, falando tudo de forma assim bem clara, mas não de forma tão aberta, né? Forma clara que quem estivesse atento perceberia, mas não assim de forma abrupta, acusando Judas, não. Mas ele deixou dito a verdade, para que quando os discípulos depois se lembrassem do que ele disse, acreditassem que ele era. Mas ele também não queria dar motivo para Judas, dizer, não, porque você me acusou, porque você é assim, por isso que eu te traí. Não, Jesus não deu motivo. Jesus agiu de maneira muito prudente e muito paciente com esse espírito traidor, né? E aí quando nós comparamos isso aqui, né, em João 13, lá com João 17, então de João 13, quando Judas sai, aí Jesus inicia o discurso que vem ali, João 14, as últimas palavras dele aos discípulos, João 14, 15 e 16, são belíssimas. Ele fala sobre as moradas que ele foi preparar, que ele é o caminho, a verdade e a vida, dá uns conselhos, algumas repreensões aos discípulos, a sua falta de fé, a dificuldade de entender as coisas espirituais, fala sobre ele fala sobre o Espírito Santo, né, que viria o Consolador, fala sobre ele sendo a videira verdadeira, né, e eles as varas, a conexão que é necessária haver entre ele e os discípulos, João 15, isso. João 16, ele volta a falar do Espírito Santo, a respeito também das tribulações que eles teriam, mas eles poderiam ter paz em Jesus, que Jesus vence o mundo. E aí, depois que ele termina todo esse discurso muito bonito, naquele local, depois, né, da Santa Ceia, isso, né, já ao pôr do sol da quinta-feira, tinha iniciado a sexta-feira da Paixão de Cristo, né? Aí, no capítulo 17, Jesus faz uma oração. Ele levanta os olhos ao céu e diz, aí está conversando com o Pai, na presença dos 11 discípulos. Um deles já tinha saído. Judas já tinha ido fazer a sua obra de trair, né? Mas ele estava ali com os 11. E aí, em João 17, o verso 12, no meio da sua oração, o que ele diz? Né? O que a Eudete deu. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Para que a Escritura se cumprisse. Novamente, que a gente leu lá em João 13, né? O que está ao meu lado, né? Estava próximo de mim, levantou contra mim o seu calcanhar. O meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar. E aí, para que se cumprisse a Escritura, né? O que come pão comigo, na verdade, a profecia. O que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 41, verso 9. Luiz, pode falar. Se quiser. Quer fazer um comentário? Pode falar. Não estamos conseguindo ouvir você. Alô? Dá para ouvir? Agora sim. Então, boa noite, pessoal. Como você havia falado até agora, tem uma questão que você falou para que se cumprisse a Escritura. Então, de acordo com a Bíblia, Judas já seria, entre aspas, destinado a ter esse caminho que ele iria seguir de trair Jesus? Vamos ver a respeito disso. Salmo 41, verso 9, é o local onde está escrita essa profecia. Salmo 41, o verso 9. Vejam só como se cumpriu, né? Salmo 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, havia uma profecia de que isso iria acontecer. Haviam profecias também que apontavam para a morte de Jesus. E nesse contexto, para que se cumprisse a Escritura, tem um outro texto que Jesus ele disse assim, na verdade, o Filho do Homem
O verso é Lucas 22, 22. Achei aqui. Lucas 22, 22. Vamos comparar com esse texto. A mesma descrição da ceia, só que por meio ali de Lucas. Vou ler aqui, então. Lucas 22, 22. Ou, alguém achou aí, quiser ler? Eu posso ler. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então, Jesus ele vai conforme as profecias, é isso que Jesus está dizendo. Mas ai daquele por quem é traído. Vejam só, quando a gente começa a entrar nesse aspecto, é um aspecto um pouco difícil de entender, mas a Bíblia nos dá indícios do caráter de Deus e de como que Deus age. João, capítulo 17, nós vimos ali: tenho guardado aqueles que tu me deste. Então Deus deu todos, na verdade, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Deus deu Judas para Jesus e deu os outros 11 apóstolos também. E todos os 11, graças a Deus, foram salvos, exceto Judas. Mas ele foi dado a Jesus. Judas teve as mesmas oportunidades, o mesmo privilégio que os outros 11. Mas por que ele se perdeu? Porque estava profetizado que ele iria se perder? Na verdade, não. É interessante como Deus age. Jesus não escolheu Judas como discípulo, como um apóstolo. Ele tentou se colocar lá no meio. E Jesus permitiu. O Desejado de Todas as Nações escreve isso bem. Vou tentar resumir aqui. Jesus via os... Oh, deu uns problemas aqui no sinal. Vou só conectar uma outra rede aqui. Estão conseguindo me ouvir? Beleza. Sim, Eric, estou te ouvindo. Obrigado. Deu um problema de conexão na rede aqui, mas agora, se Deus quiser, vai funcionar. Então, Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, os apóstolos, né? Os 12 apóstolos, ele escolheu 11. E um deles se insinuou. Quando Judas se insinuou, no caso, colocou assim, olha, eu quero. Ele buscou entrada por interesses egoístas. Jesus via isso. Jesus via que esse mal acariciado no coração seria um problema. E por isso Jesus não escolheu abertamente. Mas os outros discípulos viam Judas como o mais qualificado. Ele era um dos mais altos, mais fortes, mais inteligentes, mais hábeis administradores, tanto que ele foi escolhido para ser quem cuidava da bolsa, né? Cuidava do dinheiro dos apóstolos. Então, quando ele está nessa situação, e os outros apóstolos vendo, os que já tinham sido escolhidos, os 11, vendo, e eles pensando na cabeça deles, né? Esse tem que ser escolhido? Não tem como. E aí, se Jesus naquele momento não tivesse escolhido Judas, os apóstolos ficariam... Mas como? Colocariam em dúvida a fé deles em Jesus. Porque como que ele não escolhe o melhor, o mais qualificado? Que mestre é esse? Que Messias é esse que não está vendo o óbvio? Só que eles, na verdade, não estavam vendo o que estava escondido no coração. Então, a mentalidade era, ele tem que escolher esse. Esse é o melhor de todos. E Jesus, sabendo ali, age com cautela, com precaução. E aí Judas se coloca ali pedindo, aceita-me como um dos apóstolos. E aí Jesus diz uma frase, né, que está no livro de João, não lembro agora onde, mas ela diz assim: as raposas têm covis, e os animais sim, né, têm os seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ali Jesus dá uma resposta para Judas, porque Judas de todos, era o que mais estava chegando próximo a Jesus, com um interesse egoísta, um interesse de posição. Quero ter poder, quero estar entre os primeiros. E aí Jesus ele dá essa resposta. E aí quando Jesus dá essa resposta, ele já começa a ter um entendimento. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, quer dizer que ele não tem dinheiro, terreno, não tem mansões, não vai ter essas coisas aqui. Mas mesmo assim ele acha que é um bom negócio entrar e estar entre os apóstolos, né? Então Jesus permite que ele chegue, mas ele não escolheu a Judas. E aí o que acontece? Jesus em nenhum momento dá uma acusação direta a Judas. Em nenhum momento ele critica, ele diz, mas ele deixa que Judas o contemple. Ele aceita Judas como um presente de Deus para ele. Por isso que tu me deste. Nenhum daqueles que me deste perdeu, exceto Judas. Então, Judas perdeu, mesmo ele tendo sido entregue nas mãos de Jesus. Jesus deu todas as oportunidades. Jesus fez tudo o que era possível a ele, mas permitiu a Judas o livre-arbítrio, a sua liberdade. Deus, ele vê o fim desde o princípio. Então, Deus vê o que vai acontecer, mas ele não determina. E nós vemos isto de forma clara, porque, primeiro, Jesus não escolheu Judas como um apóstolo. Se fosse isso, Jesus teria, não, vai ter que se cumprir, tem um aqui que vai se perder. Vou escolher aquele que eu sei que vai se perder. Judas, vem aqui, apóstolo. Jesus teria agido assim se fosse essa a realidade, mas não foi assim que ele agiu. Ele não tinha isso em mente. Tanto que, quando nós comparamos todas as situações, nós vemos que, na verdade, Deus ele viu o que aconteceu, mas ele não, digamos, determinou o caminho. Ele permitiu que as coisas acontecessem para tornar claro o quê? Os propósitos do coração, para manifestar os princípios ocultos e a maneira de Deus lidar, que Deus foi até o último momento, Jesus foi até o último momento buscando a salvação de Judas. E Judas tinha a oportunidade de salvação, até mesmo naquele último momento. Mas depois que ele tomou o bocado e disse que o demônio entrou, né, Satanás entrou nele, ele se decidiu em rejeitar a Cristo. E aí Satanás tomou o domínio. E aí foi a perdição dele. A Dani comentou aqui um texto. Ela diz que tanto as profecias de bênçãos como as de maldições são condicionais. Então, Jesus tinha a possibilidade de pecar e estaria arruinado o plano da salvação. Judas tinha a possibilidade de salvar, mas daí não estaria arruinado o plano da salvação por isso. As profecias iriam se cumprir de acordo com o que estava escrito com Jesus. Se os judeus tivessem aceitado Jesus, seria diferente. Né? Aí, exatamente como a Dani colocou, assim como no caso de Nínive, né? Que deveria ter sido destruída pela profecia, tinha uma profecia dizendo, mas não foi porque se arrependeu. Exatamente. Então, é algo mais complexo do que para a gente compreender, porque Deus ele está vendo o fim, Deus sabe como as coisas vão acontecer, mas ele não determina que aconteça daquela forma. Deus põe as possibilidades. E ele sabe, digamos, se a pessoa na sua liberdade tivesse escolhido diferente, o futuro seria diferente. Olha a responsabilidade que Deus tem, né, do conhecimento. Deus sabe de todas as coisas. Isso traz uma responsabilidade tremenda sobre ele. Tanto que abre possibilidade de pessoas o acusarem de ser determinador, predestinador de pessoas para a perdição. Mas isso não é a verdade. Então Deus ele deixa claro na maneira como ele agiu com Judas. Ele não escolheu, ele não buscou colocar ali próximo. Mas Judas veio e pediu. E aí Jesus já deu uma manifestação. As raposas têm covis, né, e os outros, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não sei se ficou claro, Luiz. Ficou bom. Então é algo que não é simplesmente falar essa explicação que posso tirar toda possibilidade de dúvida. A Bíblia também não se propõe a tirar toda possibilidade de dúvida, mas ela dá evidências do caráter de Deus e da maneira como ele age. E só um texto para a gente finalizar esse aspecto. 2 Pedro. Pedir para Luiz, se você puder ler, abrir lá, por favor. 2 Pedro, capítulo 3, se não me engano. Vamos ver aqui. 2 Pedro, capítulo 3. O verso 9.
3, verso 9. Isso. Não retarde o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Muito obrigado. Então, olha, não querendo que quantos se percam? Quantos se percam, né? Não querendo que alguns se percam. Não querendo que ninguém se perca. Exatamente o que diz ali. Senão que todos venham a arrepender-se. Esse era o propósito, é o propósito de Deus. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia está dizendo isso. Só que nem todos vão aceitar. E Deus não obriga as pessoas a aceitar. E também Deus não exclui da existência aqueles que ele sabe que não vão aceitar. Então, o próprio fato de Judas ter existido e acontecido isso demonstra que Deus dá todas as possibilidades, mas ele respeita a escolha individual. Isso aí. Então, vamos lá, voltando para Apocalipse capítulo 2. Nós vemos, então, voltando, antes de Apocalipse 2, 2 Tessalonicenses. Tudo isso que a gente viu a respeito de Judas e como que foi. Vejam só os dois detalhes aqui. Deixa eu achar aqui. 2 Tessalonicenses 2, o verso 3 que foi lido, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. João 17:12, Jesus se referiu a Judas como filho da perdição. E aqui, Paulo, sob inspiração de Deus, está dizendo que viria uma apostasia na igreja e se revelaria o quem? O filho da perdição. O mesmo título usado para Judas é descrito a esse sistema. Que o verso 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, olha só, o verso 7, porque já o mistério da injustiça opera, já nos tempos de Paulo. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nós já estudamos isso a respeito no livro de Daniel. Quem não conseguiu assistir pode ver no YouTube, né, os estudos de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, 8 também, e 9. Então, nesses capítulos nós temos alguns aspectos da profecia. Mas especialmente Daniel 7, ele descreve bem esse sistema, que é o sistema papal. Quando a igreja católica, apostólica, se manteve pura inicialmente, foi sendo corrompida, infelizmente, até que se une ao Estado romano, então a igreja católica apostólica romana, quando se torna romana, aí consuma essa união. E o Estado romano deixando de existir, ela consegue assumir o poder político e agir como aquele ferro que tenta trazer uma certa união aos poderes, ela mantém um domínio em todos os 10 reinos, todos os 10 poderes que ficaram na Europa, mas não se fica unido totalmente porque tem o barro, né? Os pés misturados com ferro e barro. Então essa parte profética, mas a descrição é que esse poder, que parece cristão, que está ali falando de Cristo, junto com Cristo, teoricamente, na verdade é como Judas, que estava lá, mas não era um apóstolo, era um apóstata. Então, se dizia apóstolo, mas não era, um traidor. Mesmo nome, o mesmo princípio, a mesma aplicação. Quando a gente vê, então, já o mistério da injustiça opera, já naquela época de Paulo, quando a gente vai em Apocalipse, foi escrito um tempo depois ainda do período do ministério de Paulo, a gente vê em Apocalipse 2 que a igreja de Éfeso tinha uma característica muito especial, que Jesus recomenda, né? Que não pode, verso 2, né, sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. O que os 11 apóstolos não fizeram inicialmente com Judas, e não perceberam, na verdade, depois a igreja de Éfeso fez, colocava à prova para saber se alguém que dizia ser apóstolo era de verdade. E dava ouvidos ao que Jesus dizia, né?
Se os discípulos tiverem dado ouvidos ao que Jesus dizia e colocado à prova para ver o que estava no coração, teriam tido acesso, entendimento da verdade antes, mas infelizmente não fizeram isso. Ficaram presos na ideia, no desejo deles. Aí isso bloqueou eles a aprenderem de Jesus. Então, aqui essa característica. Então, precisamos o quê? Pôr à prova. Não acreditar nas aparências. E fazer como os bereanos, né, em Atos capítulo 17. Atos 17. Quem ainda não leu e gostaria de ler, pode abrir o áudio ou levantar a mão. Daí já vou pedir para ler, por favor. Atos 17, o verso 10 e 11. A Cleo, pode ler então. Atos capítulo 17, os versos 10 e 11. É a Eliane que vai ler. Pode ler então. E logo, durante a noite, os irmãos acho que está enviaram... capítulo errado. Não, tá certo. 17, Atos 17, 10 e 11. Só a tradução diferente. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Muito obrigado. Então, olha só, os bereanos, então, eles da Bereia, né? Eles ouviram o que foi dito e eles foram conferir nas Escrituras, na palavra de Deus. E aí foram mais nobres. Quando a gente vê Apocalipse, nós vemos essas qualidades naquela igreja, que representa o primeiro período, né? O período ali apostólico até o século I, esse primeiro período. E o verso continua dizendo lá no verso 3, Apocalipse 2, 3, e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então, aquela igreja, depois dos apóstolos, né? No início da igreja cristã, ela agiu dessa forma. Só que tinha alguns defeitos nela. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se te não arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quando existe essa questão aqui, verso 4, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. No nosso relacionamento com Deus, na nossa caminhada com Cristo, nós devemos estar sempre crescendo, sempre progredindo. Se em algum aspecto da nossa vida cristã a gente deixou de crescer, começou a diminuir, fazer menos do que fazia, deixar esfriar, isso é mal perante Deus. Por quê? Indica que alguma outra coisa está tomando lugar. Então, eles deixaram o primeiro amor, é um defeito da igreja. E isso traz consequências sérias. Tanto que ele chega e diz, verso 5, lembra-te, pois, de onde caísse. Então, houve um momento que caiu algo, foi feita uma decisão errada, um princípio errado que foi permitido. E Jesus chama o arrependimento. E se não, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Então, Jesus viria na forma de juízo. Não a volta dele, literal, né, que vai ser, mas ele viria na forma de juízo para dar, então, digamos, encerrar o período daquela igreja e dar agora a oportunidade a um outro momento da igreja, porque aquela primeira geração não aceitou. Então, Jesus levantaria algo em seguida. Tem a respeito dessa sequência dos 12, das 7 igrejas,
Jesus, ele coloca que haveria então essa sequência, e que ele está controlando e ele está buscando, né, que o povo cumpra a missão. Se nós negligenciarmos cumprir a missão, Deus vai levantar alguém que cumpra. Deus não depende de nós para cumprir a missão. No sentido que ele não precisa de mim. Se eu não fizer, aí nosso Deus precisa exato só de mim. Mas se eu negligenciar, eu vou sair perdendo. Deus vai achar uma maneira de cumprir. Só que o maior maleficiado, no caso, o maior perdedor, né, nessa situação vou ser eu e aqueles a quem eu teria influência. Só a eternidade vai poder revelar a quantidade de perda que existe quando nós deixamos de cumprir a obra de Deus, permitindo que o amor ao mundo, as riquezas, as coisas, tire o nosso amor a Deus. Então, não podemos amar essas coisas do mundo. Precisamos amar a Deus e usar os recursos, as riquezas para a glória de Deus. É isso que precisamos entender. E seguindo ali também a obra dos Nicolaítas. As obras dos Nicolaítas. Não é algo muito claro qual que seria a obra dos Nicolaítas. Pela Bíblia, assim, não existe na Bíblia, assim, até onde eu tenho estudado, Nicolau, alguém que... Mas os cristãos primitivos e outros, tem alguns estudiosos que, analisando, né, os escritos deles, viam que era um grupo de pessoas que acreditava que não era tão importante abster-se, digamos, de carnes sacrificadas aos ídolos. Então, eles permitiam uma certa associação com a idolatria e com alguns elementos utilizados na idolatria, alguns sacrifícios feitos aos ídolos, e ingerir essas carnes não teria problema. E também acreditavam que a questão do casamento não era algo muito... Então, eles permitiam uma certa promiscuidade, pecados sexuais, eles não tinham um princípio. E aí, então, a doutrina deles, na página 283 desse livro, só vou ler aqui que ele descreve mais em detalhes, né, desse de Nicolau de Antioquia, né, talvez, né, fosse esse Nicolau de Antioquia, é que eles defendiam uma comunidade de esposas, então poderia casar com várias mulheres, uma poligamia, olhavam com indiferença para o adultério e a fornicação. Então, se alguém adulterava, não é tanto assim, eles consideravam com indiferença isso, e a fornicação, os pecados sexuais, além de permitir que se considerassem alimentos, que se comessem alimentos sacrificados aos ídolos, né, oferecidos a ídolos. Então, exatamente essas eram algumas das doutrinas. E o fato da igreja condenar isso, a igreja da época, Jesus aprova isso. Tens, porém, isto, ou seja, mais uma qualidade, mais uma virtude, que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. A lei de Deus é muito clara. A lei de Deus diz, não adulterarás. Jesus ainda colocou além, né, que esse princípio se aplica até ao que vai na nossa mente, nos nossos olhos, com que olhos nós olhamos, né, para outras pessoas. E Jesus disse, se um homem olha com desejo impuro para uma mulher, ele já está adulterando. Então, o simples fato, né, de pensar, o pensamento ali já pode estar pecando. Então, a fornicação, os pecados sexuais, que hoje estão muito espalhados pelo mundo, pela igreja, infelizmente, da questão da pornografia, essa de forma mais velada, e até mesmo do adultério. Devemos condenar essas obras, não concordar, devemos nos levantar contra isso e falar a verdade de Deus, levando a esperança de salvação que Jesus traz para qualquer uma pessoa que esteja nesses pecados. Por isso, Mateus 18, né, Jesus ele diz, se alguém pecou contra ti, ou se sabe alguém está em erro, vai, tenta conversar você e ele. Depois leva alguém, né, naquela sequência, e também Tiago. Capítulo 5, vamos ver aqui. Qual é o propósito da gente ser contra os pecados e repreender os pecados? O propósito é a salvação. Tiago 5, verso 12. Ó. Não é esse. Desculpa. Gálatas 5. Falei errado, né, Tiago? É Gálatas, capítulo 5. Capítulo 6. Desculpa aí. Gálatas, capítulo 6, o verso 1.
nós vemos assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, se alguém pecou, alguém descobriu que alguém está cometendo pecado, alguma ofensa, olha só, vós que sois espirituais, Gálatas 6:1, né? Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Então, a gente tem que encaminhar ele para quem? Para Jesus. Precisamos encaminhar com espírito de mansidão. Eu só vou poder encaminhar para a solução, para aquele que perdoa o pecado, se a pessoa entender que o que ela fez é pecado e se arrepender do pecado. Eu não posso encaminhar ela para uma falsa, eu até posso, mas isso não vai ajudar ela, uma falsa ideia de que não, Jesus morreu na cruz, a lei foi abolida, fica em paz, meu irmão, não tem problema nenhum. É errado, isso daí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas nós devemos encaminhar e também cuidando para nós não cairmos em tentação, no mesmo pecado da pessoa, ou em falar de maneira irada, criticando, xingando, colocando que a pessoa não tem perdão. Não, temos que cuidar. Para não ser tentado nem no extremo de passar a mão no pecado, nem no outro extremo de ser sem misericórdia, sem mansidão. Então esse é o ponto. E aí o verso 2 coloca o princípio. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se a pessoa está com alguma dificuldade no que eu posso fazer para ajudá-la, eu devo levar as cargas uns dos outros. Então veja, é exatamente o princípio, né? Voltando então agora a Apocalipse 2. Hoje nós vamos ver só a primeira igreja. Apocalipse capítulo 2, o verso 7. Olha a promessa de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, no singular, o Espírito, diz às igrejas. São 7 igrejas e o Espírito está falando. Cada um, o mesmo Espírito. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer. Deus nos chama não para uma vida cristã de derrota. Não, você nunca vai conseguir vencer. Vai ficar pecando sempre. Não. Deus nos chama para vencer. É um outro assunto, né? Mas o sentimento de que não, eu já venci, eu já cumpri, estou sem pecado, também é pecaminoso, porque demonstra que a pessoa não está no caminho. Nosso caminho deve ser sempre estar crescendo, sempre aprendendo. Existem muitas vezes pecados que a gente não tem consciência, e no momento Deus mostra, e quando temos consciência, começamos a lutar contra eles. Mas se eu tenho consciência de um pecado, e eu me entrego a ele, me deixo ser vencido por ele, tendo consciência, e não busco em Cristo a libertação, já demonstra que eu não estou vencendo. Que eu estou me acomodando e deixando de crescer, como a igreja fez. Deixou o primeiro amor. Esse é o perigo. Jesus não nos chama para que nós aqui estejamos totalmente sem pecados e só assim nós podemos ser salvos. Não, isso não é bíblico. Mas ele nos pede que estejamos crescendo no caminho, na caminhada. O ladrão da cruz entrou nesse caminho. Começou pouquinhos degraus e morreu. Mas Deus o considerou como salvo, porque é Jesus que salva. É a graça de Cristo. Mas tem pessoas que, digamos, podem estar num patamar muito mais elevado, mas que de repente começam a se acomodar e vão descendo, estão perdidos. Diferente do ladrão da cruz, que estava num patamar muito baixo, mas que começou a crescer em Cristo. Então, essa é a questão. Em que caminho nós estamos andando? O que estamos fazendo? É isso que Deus olha. Deus olha a motivação do coração. Qual é o desejo, o intento? Em que caminho ela está decidindo andar? Muito mais Jesus olha para isso, para esse princípio, do que o que eu já consegui. Porque o que nós conseguimos, na verdade, não é nada. É o que Cristo conseguiu em nós. É Ele que conquista. É Ele que quebra os grilhões. É Ele que rompe as cadeias do pecado. A gente só coopera. E a forma como a gente coopera chega a ser absurda. Porque o Isaías 58 chega a dizer que soltes as ligaduras da impiedade. Então, Jesus faz o que é impossível para nós. Quebra aquelas ligaduras da impiedade, tipo as correntes de ferro e de bronze que nos prendem ao pecado. Jesus quebra aquilo. Só que se a gente não larga, pode estar solto, mas a gente está segurando aquilo, a gente se prende
Há coisas que muitas vezes Jesus já nos libertou. Então, é absurda a nossa cooperação, que é só largar, na verdade. Mas é tão difícil para a gente largar o pecado, mas Deus tem tanta paciência com a gente. Então, vejam só como que é esse Deus, como Ele nos ama, como Ele tem paciência conosco. Quando Ele pede para que a gente tenha paciência com os outros, é porque Ele tem infinitamente mais, 1 milhão de vezes mais paciência conosco, tá? Então, que aprendamos de Deus nesse caminho e que persistamos firmes, vencendo a cada dia, cada passo, nunca retrocedendo, nunca deixando para trás o que já aprendemos, mas crescendo a cada dia, porque Ele nos promete a vida eterna. A árvore da vida é o que dava a vida eterna, Adão e Eva, e é o que nos dará, pela graça de Deus, a vida eterna por toda a eternidade. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Agora é o momento. Creio que não havendo. Mais uma vez eu pergunto, alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição? Glaucio, pode falar. Não é dúvida, mas assim, a respeito do que você falou, né, que a partir do momento que você tem o conhecimento e não fazer aquilo que Deus permitiu que você conhecesse, aí se torna de fato um pecado consciente, né? Eu vejo que quando eu fui embora para Caraguá, Deus foi me mostrando a mensagem da saúde de forma muito aberta. E coisa que aqui no Sul, tanto aqui em Rolante quanto em São Mateus do Sul, não era muito pregado e as pessoas não têm muita vontade de saber, sabe? É aquela coisa assim de, tipo, quero fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. Então, eu estou nessa luta, né, da questão da mensagem da saúde, em tirar hábitos que há 50 anos eu convivo. E não é algo fácil, mas é algo que tu tem que pedir a Deus, clamar, suplicar, para que Deus faça essa transformação. Então, acho que é por isso que a mensagem da saúde, às vezes, tem tantas pessoas que o que basta é a graça, não é isso que vai te levar para o céu. Mas a partir do momento que tu tem consciência que o teu corpo é templo do Espírito Santo, não tem como fugir. Exato. É um aspecto também importante, né? A gente começa a entender qual é o propósito de Deus e como Ele tem um desejo de nos levar a algo muito melhor. Qualquer sacrifício que a gente possa ter que fazer, na verdade, é o sacrifício do inferior para receber o superior. Olhamos a vida de Daniel, né? Daniel sacrificou comer aquelas iguarias do rei, mas Deus deu inteligência, clareza de mente e uma compreensão das coisas espirituais muito além de todos que estavam ao seu redor. Então Deus abençoa. Então o que Deus nos oferece é algo muito melhor, mas nós precisamos valorizar esse melhor. Às vezes a gente valoriza mais o gosto de uma comida saborosa que não é boa, e duas coisas isso ela faz. Ela bloqueia muitas vezes a nossa mente, ela embota a nossa mente. E segundo, ela nos impede de sentir o sabor e o prazer dos alimentos simples e saudáveis, saborosos, que Deus já nos tem dado. Então a pessoa pensa que o que Deus oferece é ruim, porque ela não sente gosto naquele momento por aquilo. Mas se ela decidir sacrificar aquelas coisas, aquelas condescendências com coisas, apetites não naturais, com coisas que não são saudáveis, vai passar o tempo em que aquilo que ela considerava horrível vai passar a ter um sabor incrível. Isso aconteceu comigo. E acontece, né, com muitos que já têm experimentado. Então, Deus, na verdade, como diz Romanos 12, 2, 1 e 2, na verdade. Vamos só ler esse texto aqui mais um, que fala exatamente sobre isso. O que é a vontade de Deus? Cláudio, se puder achar aí, Romanos 12, 1 e 2. Quer que leia? Pode ler.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito obrigado. Só um breve comentário sobre isso. A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, agradável, ou seja, agrada até os sentidos nossos, e é perfeita. Então, conforme nós vimos aqui, Romanos 12, 1 e 2, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se Deus nos pede algo, se Deus diz que aquela é a vontade dele, acredite e entre no caminho. Não vai ser fácil, vai ter que sacrificar hábitos, costumes. Vai, como diz o Provérbios 24, se não me engano, não lembro o verso, né? Mas o justo cairá 7 vezes e se levantará. Então, pode ser que você caia, não consiga, fica lá 7 vezes, mas se levante e depois Deus dará a vitória. Mas, voltando aqui, então, no Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então, Paulo está fazendo um apelo urgente, rogando, pela compaixão de Deus, que faça o quê? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é para se matar, o texto não está dizendo isso. Para um sacrifício vivo, na verdade, está querendo que a pessoa esteja viva, o máximo de vida que ela puder entregar para Deus em sacrifício vivo, ou seja, sacrificar tudo que diminua a vida, sacrificar tudo que diminua as nossas forças. Por isso que é amar a Deus de toda a nossa força, nosso coração, todo entendimento, toda alma também, né? Então, por todo o coração, alma, força e entendimento. Amar a Deus dessa forma é entregar nossos corpos em sacrifício. Começa na parte do corpo, sacrificar as coisas mais brutais e carnais que impedem o desenvolvimento das intelectuais e, por sua vez, as espirituais. Por isso que 1 Tessalonicenses 5 também fala a respeito disso, né? Que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados plenamente irrepreensíveis para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Todo o vosso espírito, alma e corpo, né? Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para nos prepararmos, devemos buscar isso. Esse é um detalhe importante. E voltando ali em Romanos 12, 1. Ou seja, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, ou seja, separado do mundo, das coisas do mundo, das práticas do mundo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, começa no corpo. A gente sacrifica as coisas que diminuem a nossa vida, a nossa força, nosso intelecto. Nos separamos dos hábitos do mundo. E fazendo isso para agradar a Deus. É o que o texto está dizendo. Então, isso vai resultar num culto racional. A nossa razão vai conseguir estar clara, aberta, potente para podermos adorar a Deus de maneira inteligente. E é isso que Deus deseja. Então, tudo que interfere nisso, Deus pede para a gente sacrificar. Vou dar um exemplo prático. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Muitas vezes eu ia na igreja e eu ia lá prestar um culto, né, um sacrifício de louvor a Deus. E no momento da mensagem, né, que a razão deveria estar aqui, um culto racional, a razão, entendendo as palavras de Deus que está sendo dito, eu estava lá sentado, não posso, né, não dá para dormir, vamos fazer isso. E ficava dormindo na igreja, sem querer, ficava pescando. Claro, tem muitas questões que podem levar a isso. Falta de sono durante a semana, intemperância e vários fatores. Alguns problemas de saúde, a apneia e apopneia do sono e tá. Mas em resumo, no meu caso, o que acontecia que me levava aqui? Intemperância no dormir pouco durante a semana, pouco exercício físico durante a semana e comer em excesso. E aí somava isso, todos esses fatores, e aí eu tinha um corpo fraco, um intelecto apodrecido na hora do culto. Não estava oferecendo Deus um sacrifício vivo, era um sacrifício fraco, quase morto. Estava dormindo lá. E é isso que Deus chegou e começou a me incomodar, dizendo, por que você está dormindo? Aí eu vou lá, vai nos testemunhos, né, nos livros do Espírito de Profecia, né, o que muitas vezes leva as pessoas a fazer isso? Uma das principais causas é a intemperança.
no comer, mas também no sono, intemperância no sono, intemperância no exercício, sedentarismo. E aí Deus começou a me dizer, ó, muda isso, vai lá. E foram questão de anos. E graças a Deus hoje eu já não passo por isso. Às vezes eu até passo um pouco, mas eu consigo ficar acordado. E muitas vezes, na verdade, nem tenho sono na hora. E isso é só pela graça de Deus. Então, eu consigo estar ali entendendo, sabe? Então, Deus foi operando na minha vida dessa forma e tem me ensinado ainda. Para quê? Para que possa ter um culto racional. É preciso sacrificar os hábitos de intemperância, comer demais, comer muito frequente, de intemperância também, de falta de exercício físico, dormir pouco. E durante a semana nós devemos nos preparar, fazendo sacrifícios, muitas vezes, do que a gente quer fazer a mais, que não tem tempo e fica até madrugada fazendo. Sacrificar muitas dessas coisas. Sacrificar a nossa comodidade para fazer exercício. E sacrificar hábitos com alimentos prejudiciais ou intemperância, comer em excesso, em horários impróprios, para que desde o primeiro dia da semana nos preparemos para estar com força e energia no último dia da semana, no sábado. É um preparo que Deus nos dá a cada semana para o sábado. Um preparo que não é somente para agora, é para a eternidade, para o nosso caráter. Então eu convido a todos para que entrem nesse caminho e procurem vencer, em nome de Jesus. Procurem crescer. Amor a Deus em primeiro lugar, procurando agradar a Ele, que vai nos levar, nos abrir o caminho para nós vencermos. Não é olhar para o pecado e ficar olhando ali para o teu hábito ruim, tentando vencer o hábito ruim. Não vai sair do buraco. Mas é olhando para cima, para aquele que está com a mão estendida para nos tirar do buraco. A gente está no buraco do pecado. Não é olhando para o buraco e tentando pisar em cima do buraco que a gente vai crescer e ser elevado. Não. Mas é olhando para cima, olhando para Cristo Jesus e segurando a sua mão que está estendida para nos salvar. Amém? Então, queridos, vamos fazer uma oração para encerrar. E oremos, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo entendimento que o Senhor nos tem dado a respeito qual é o teu propósito para nós, que o Senhor deseja que nós estejamos atentos à tua palavra, que estejamos com a mente clara para perceber, Senhor, os teus princípios. Ajuda-nos a provar nós mesmos, primeiro a provar-nos a nós mesmos, a olharmos se nós estamos no caminho, examinar-nos a nós mesmos. E então também, Senhor, provar aqueles que se dizem apóstolos e talvez não sejam, com base na tua palavra, que estejamos atentos ao que o Senhor já deixou e não sejamos enganados por falsos apóstolos e falsos profetas. Pedimos teu Espírito também a nos libertar dos maus hábitos, dos pecados de condescendência, perdão, Senhor, pedimos por termos deixado o primeiro amor, o que muitas vezes já nos dedicamos a Ti, mas que nos deixamos levar pela comodidade, por pecados, e ajuda-nos a voltar, Senhor, a Te amar sobre todas as coisas. E façamos os sacrifícios do que é inferior, o sacrifício de tudo que nos impede de ter a mente clara para louvarmos, Te adorarmos de maneira racional. Pedimos Teu Espírito a guiar a vida de cada um aqui presente, os que no futuro irão assistir também. E agradecemos porque o Senhor já nos tens ouvido, porque oramos segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém. Uma boa noite a todos. Se Deus quiser, até a semana que vem. Até. Boa noite. Boa noite. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Feliz sábado a todos.